Boa noite, eu sou a doutora Josi Save, pediatra, faço parte, né, da equipe São Francisco do Ambulatório de Especialidades. Hoje eu estou como facilitadora para auxiliar vocês aos cuidados dos recém-nascidos. Então, o ideal é que na primeira hora ocorra já a amamentação, tá? Isso facilita o contato da mãe com o bebê, a regulação de temperatura, o estímulo da ejeção do leite e a contração uterina. A amamentação é muito importante. Logo em seguida, a enfermeira Adriana ela vai detalhar para vocês. Mas os benefícios para a mãe, ela diminui em 4,3% as chances de câncer de mama a cada ano de amamentação. 7,5% diminui a recorrência de crise de enxaqueca pós a cesariana. Para o bebê, diminui 50% da mortalidade infantil, 36% da redução de morte súbita, 19% de leucemias, 57% a menos de doenças respiratórias graves e 20% a menos de obesidade. A duração, o ideal é que a duração da amamentação seja de 6 meses, a amamentação seja exclusiva, isso quer dizer sem água, suco, leite, nenhum outro complemento, tá? Deve ocorrer sob livre demanda. Então, assim, de início, a gente desce o leite que é chamado de colostro. Até o 7º dia, esse leite é excretado. É como se fosse a vacina para o bebê, tá? Toda a imunidade, todo o histórico da mãe está ali, ela está passando para o bebê dela. Após isso, inicia o leite maduro, que é um leite gordo, um pouco mais amarelado, tá? E ele é rico, o início de proteção e o posterior rico em gordura. O que quer dizer isso? Por isso que o bebê não precisa beber água, tá? De uma forma simples, o leite do início é água e o leite do final é o arroz com feijão, tá? Então, o leite de início mata a sede e o final mata a fome. Então, o que acontece? De início, o leite da mãe demora um pouco para nascer, principalmente se ela não entra no trabalho de parto. Então, assim, se é cesariana agendada, demora em torno de 3 dias, tá? Mas o pouco que desce, que a mãe tem, é o suficiente para o bebê. Por quê? Porque a capacidade do estômago do bebê é muito pequena. Então, assim, aproximadamente do 1º ao 3º dia é de 5 a 20 ml, então é pouco. Então, por isso que o bebê de início mama com maior frequência, tá? Mesmo que a mãe tenha grande produção de leite, a capacidade gástrica do estômago do bebê é pequena. E é por isso que de início os palpiteiros falam sobre leite fraco, sobre querer dar mamadeira. Então, assim, de uma forma simples, o leite da mãe é de fácil digestão. E um leite de fórmula, por melhor que a fórmula seja, a mamadeira, ela tem uma digestão mais lenta. Então, também isso facilita o bebê querer mamar mais vezes. Além da capacidade gástrica menor, o leite é melhor absorvido. Tem que ter muito cuidado com a pega. A pega tem que ser de forma correta, tá? Para quê? Para evitar fissura mamária, o peito machucado, engasgos do bebê. O ideal é que seja corpo, barriguinha com barriguinha, então o corpo da mãe em contato com o corpo do bebê, tá? A boquinha virada como boquinha de peixe, tá bom? Ele tem que mamar sem fazer barulho, se tiver fazendo barulho tem que corrigir a posição ou a pega para evitar a fissura. Então, assim, de início, principalmente no 1º mês,
essa amamentação, o intervalo dela não deve ultrapassar 4 horas. Tem um risco muito grande do açúcar do bebê abaixar muito rápido. Então, assim, o bebê pode mamar o que eu falo, de meia em meia hora, de uma em uma, mas não de 4 em 4, de 5 em 5. Tá? Ele sempre deve ser estimulado, se estiver dormindo, para pegar o peito antes, para não aumentar esse intervalo. Cada mamada vai durar em torno de 20 a 30 minutos. O ideal é que esvazie toda uma mama para depois oferecer a outra. Lembra que o leite de início é água e o leite do final é o arroz com feijão. Então, se ele não esvaziar e você ficar trocando de mama, acaba matando a sede e não matando a fome. E aí o bebê vai mamar com maior frequência também. O ideal é que o bebê também não durma durante a amamentação. Ele pode dormir mamando, mas ele tem que largar o teu seio porque ele está satisfeito, não porque dormiu. Então, se ele dormir, estimular, passando a mão na cabecinha, na bochecha, nos pés, para acordar, para que ele continue mamando. O cuidado na hora de soltar, sei lá, aconteceu alguma coisa e precisa tirar o bebê do peito por algum motivo e ele está mamando. Você vai fazer igual a gente quando fecha a geladeira e precisa, lembra que tem alguma coisa para pegar, coloca o dedo assim para tirar a pressão e aí abre a geladeira de novo. É mais ou menos isso que vocês vão fazer na mama. Tirar a pressão do dedo, da boca do bebê no seu bico do seio, para não fazer aquele estalo. Fazendo isso vai ter o risco maior de fissura. Então, tirar a pressão e trocar o bico pelo teu dedo. Assim o bebê vai soltar sem fazer aquele estralo e machucar. A mãe deve manter uma alimentação saudável. O ideal é que a cada mamada ela ingira em torno de 400 ml de água. O pai tem um grande papel nesse período. A mulher está extremamente cansada, passando por uma fase de novidades, de cansaço extremo, onde a amamentação dói. Então, o pai ele tem que ser um incentivador e um encorajador da mãe, tá? Compreensivo, auxiliando nos cuidados do bebê, para que, enquanto o pai cuida, a mãe consiga descansar um pouco. E cuidando dos outros irmãos, para que eles não se sintam rejeitados. Então, os cuidados com o bebê. Deve ser colocado sempre para arrotar a cada mamada. Ele vai arrotar toda vez? Não. Mas toda vez será necessário colocar ele em torno de 20 minutos. Não permita que fumem perto do bebê de vocês. Aquela graxa que o bebê nasce, chama vernix caseoso. Então, ele é um manto protetor, ele ajuda na regulação da temperatura do corpo do bebê, na passagem do parto. Então, não tem que ter pressa para tirar essa graxa, tá bom? Os cuidados com a limpeza da genitália. Então, assim, evitar ao máximo o lenço umedecido, deixar só para quando sair de casa. Em casa, usar uma gaze ou um algodão umedecido em água morna para limpeza do bumbum. A direção da limpeza de frente para trás. Então, dos meninos não há necessidade de expor a glande para limpar, tá bom? E das meninas tem que afastar bem os grandes lábios para limpar os cantos. A higiene oral pode ser feita com um pano úmido. Há necessidade de fazer em toda a mamada? Não, não há. Então, estudos falam que a higiene oral só é ideal ser feita todo dia, 2 vezes ao dia, com o nascimento do dente. Mesmo bebês em uso de fórmula, não há essa obrigação de fazer a higiene oral. A limpeza do coto umbilical deve ser feita com álcool 70, então todo o comprimento do coto e a sua base.
Isso facilita o coto umbilical a cair no tempo certo. Os cuidados, cortar a unha do bebê, o ideal é que seja depois do banho, que ela tá mole, fácil, e sempre cortar reta, não cortando as pontas para não encravar. O uso do cotonete tem que ser aquele cotonete mais gordinho, que faz a limpeza da orelha, não do ouvido, tá? Aquele outro pode empurrar a cera e acabar machucando ou infeccionando o ouvido do bebê. Então, os bebês, eles têm um padrão de sono diferente. Eles dormem, os recém-nascidos, em torno de 14 a 17 horas. Então, isso quer dizer que mais ou menos a cada 2 horas e meia, 3 horas, ele vai acordar para mamar ou fica um pouco mais ativo. Isso cai para 12 horas a partir do 4º mês de vida. O ideal é não usar travesseiro, tá? O travesseiro para o bebê é só após os 2 anos, porque tem um risco de asfixia. Assim como aqueles enfeites de berço, não é orientado também, tá? O ideal é que o bebê durma de barriga para cima, no colchão duro, com os pés apoiados na grade e o lençol por debaixo do berço. Assim, ele não tem se o lençol está preso, não tem um risco dele se sufocar com um lençol solto. Então, o neném, assim que ele nasce, ele começa a espirrar e algumas vezes até tossir. Aí todo mundo pensa que meu bebê nasceu gripado, alguém visitou e passou gripe pro meu bebê. Na verdade, não, tá? A narina do bebê é muito pequena. Então, o que acontece? Qualquer secreção entope o nariz. E na primeira semana, também tem os resquícios do líquido do parto. Então, o espirro é a forma do bebê expelir essa secreção. E o ideal é que, caso isso ocorra, faça a higiene com soro nasal mesmo. Todo bebê ele perde em torno de 10% do peso do nascimento. Isso é recuperado até a 2ª semana de vida, porque os bebês eles nascem inchados e vão desinchando. As fezes. Então, assim, um bebê que está em aleitamento materno, ele pode fazer cocô a cada mamada, então de 8 a 10 vezes no dia, que é normal, tá? O cocô, de início, é um verde musgo e vai indo para o amarelado. Então, o cocô do bebê ele não pode ser preto, branco, vermelho. O restante, variação de verde e amarelo, tá tudo normal. A pele do bebê descama nas primeiras semanas, tá? Porque ele dentro da barriga da mãe, ele fica cheio de água, né? E isso deixa a pele dele bem hidratada. E quando sai, desidrata e por isso descama, tá? Os soluços é pela imaturidade do diafragma, mas também pode ser refluxo e frio, tá bom? Mas isso deve melhorar ali a partir do 4º mês de vida, os soluços já melhoram. Outra coisa, a ingestão de ar durante a mamada também faz com que o bebê soluce. Então, por isso que se estiver fazendo barulho, tem que corrigir. Soluço, o que ajuda? Peito. Então, assim, deu peito, o diafragma volta ao normal e o bebê para de soluçar. Só que se isso for por refluxo, acaba mamando, resolvendo e voltando o soluço logo em seguida. Os bebês eles nascem estrábicos. Isso tende a ser resolvido até o 6º mês de vida. Tá? Então, até o 6º mês a gente aguarda e observa, pela imaturidade da musculatura ocular. Os sustos é o famoso reflexo de Moro. Ele vai diminuindo até sumir e desaparecer ali no 3º mês. Na alta da maternidade.
Então, o que os pais têm que ficarem alertas? Realizar o teste do pezinho, o ideal é que esse teste seja realizado entre o 2º e o 5º dia de vida, tá? Ele faz parte da detecção precoce de várias doenças. Então, é um exame muito importante. Sair já realizar a atualização do calendário vacinal ali pelo 3º dia de vida, tá? E o acompanhamento com o pediatra na primeira semana, na primeira quinzena e depois uma vez por mês. Então, as intercorrências que podem acontecer, principalmente com a mãe e com o bebê. Então, a fissura da mama, como eu falei, é principalmente pela pega e a posicionamento incorreto. Então, sempre tem que revisar. Machucou? Tá doendo? Revisa a amamentação, olha os vídeos no YouTube, vê se a posição, a boca do bebê está correta, que isso diminui muito as chances do teu peito fissurar, tá? Então, de início na amamentação, dói, dá uma fisgada bem forte, mas assim, coisa de 1 minuto isso já se resolve. Então, uma dor persistente, também a mãe tem que procurar com o médico dela, avaliar se não tem alguma coisa além, candidíase, alguma coisa que esteja facilitando, ajudando a essa dor persistir, tá? O ideal é que a mama da mãe seja exposta ao sol e ela use o próprio leite como para proteção mesmo, para hidratação do bico do seio, tá? A mama empedrada, massagens circulares, tá? O ideal é que essa mama seja ordenhada antes de oferecer para o bebê, porque às vezes ela está tão dura que ele não tem força, dificulta a mamada. Então, ordenhar, tirar um pouquinho de leite antes de oferecer a mama. Então, fissurou, machucou, tem um método Tabajara, que a gente pega uma fraldinha de boca do bebê, faz uma rosquinha e coloca no bico do seio, e aí o bico continua respirando com ar, não tem um contato com o tecido do sutiã, então não tem aquele contato de machucar a pele a cada mamada, tá bom? E a fraldinha acaba absorvendo o excesso de leite. O que acontece às vezes com aqueles absorventes é que eles abafam e facilitam a candidíase. Então, a icterícia neonatal é o amarelão do bebê, tá? É muito comum. Cerca de 90% das crianças desenvolvem, mas a grande maioria não há necessidade de tratamento. Mas, na dúvida, leve o bebê para ser avaliado com um pediatra, porque ele vai olhar e vai ver a necessidade ou não de pedir exame para ver se esse neném vai precisar ou não de fototerapia, que é o famoso banho de luz. As assaduras, ela é influenciada principalmente pela umidade da pele. Então, troca frequente de fralda, então cagou, fez cocô, fez xixi, já troca. Principalmente no primeiro mês, que a pele do bebê é muito sensível, tá? O ideal é que as fraldas super absorventes, que a gente fala, sejam usadas à noite, onde a troca é menos frequente, e as não tão boas podem ser usadas de manhã, de dia, que é mais fácil para os pais ficarem olhando e cuidando. O uso de pomada para prevenção de assadura é principalmente o óxido de zinco. Tem pais que já iniciam o uso de nistatina. Nistatina é para tratamento, não deve ser usada de forma habitual. É só se assadura, não como prevenção. Então, o bebê chora por quê? Então, o bebê chora porque tem fome, porque está sujo, porque está desconfortável, porque tem calor, porque tem frio, porque tem cólica. Então, a gente sempre tem que fazer esse decálogo. Então, meu bebê está chorando. Porque se toda vez você pensar que seu bebê está chorando por fome, nós vamos acabar dando
fórmula infantil de forma desnecessária. Ou pensar que ele está tendo cólica também vai ficar fazendo uso de medicações. Então tem que passar, viu? Tá sujo, tá desconfortável, tá com fome, é cólica. Então sempre pensar em tudo isso antes de ficar pensando que o leite é fraco, que precisa de fórmula, que o bebê tem cólica exagerada, que precisa de uso de medicação. As cólicas, o padrão delas é começar a partir da 3ª semana, elas duram até 3 horas, ocorrem até 3 vezes na semana e duram até o 3º mês. Então, é a regra dos 3, tá? O que ajuda? Nada. Infelizmente, a paciência ajuda mais do que a maioria das medicações. Então, todos os remédios que tem disponíveis, eles são para diminuir, nenhum realmente vai tratar. Então, estudos falam que diminui 30 minutos de choro, estudos falam que auxilia no conforto, mas nenhum trata a cólica. Então, por isso que muitas vezes vocês vão pensar, mas eu dei o remédio e não melhorou, não está funcionando. Não é, porque o remédio vai acalmar o bebê, ele não vai tratar. A cólica é fisiológica, faz parte do ciclo do bebê, de desenvolvimento. Então, tem que ter muita paciência que isso vai passar. É claro que naqueles casos exagerados deve haver um estudo, um exame físico para avaliar se não tem outra causa, por exemplo, alergia à proteína do leite, que pode estar causando essa cólica exagerada. Mas a cólica do lactente, que é a cólica do bebê, ela vai tratar muito mais com paciência do que com as medicações disponíveis. Então, a gente também tem que prevenir os acidentes com o bebê. Então, jamais levar o bebê fora da cadeirinha, tá? O banho, sempre a água do banho deve ser testada. Cuidado com as quedas. Então, assim, vai trocar o bebê, deixe tudo pronto do lado, para não ter o risco de estar esquecendo, acabar deixando o bebê no trocador e ele aprender a virar bem nessa hora. Então, muito, muito cuidado. Queimadura. Uma coisa que aqui é muito comum, tomar mate com o bebê no colo. Então, assim, qualquer mexida, qualquer coisa que acontece, essa água quente pode virar no bebê. Então, não manuseie líquidos quentes com o bebê no colo, tá? E brinquedo. Sempre olhar a indicação da idade. O risco de asfixia, dele engolir peças, tá bom? E é assim, quando nasce um filho, nasce com ele pai, mãe, então nasce uma família. Parabéns para vocês. Aqui tem uma dica. Então, durante a gestação, você pode fazer um e-mail para o teu bebê e mandando e-mails para ele. Quando ele fizer aí seus 15 anos, você dá de presente as suas recordações, tá? Muito obrigada, espero que tenha ajudado.